Bom dia, bom dia, bom dia! Não podemos deixar de fazer a nossa live, o nosso café. Tomar o nosso café, ainda que seja no carro, com a dama dirigindo aqui. Mas já estamos chegando também no nosso destino aqui. E aí ela vai parar o carro, vai dar uma amenizada nessa balançada aí do celular. Baixa um pouquinho aqui e aí a gente vai começar. Bom dia, Maria de Jesus. Bom dia, Wesley. Que alegria ter vocês aqui. Bom dia, Marlene. Que bom ter vocês aqui. Bom dia, Florentino, diretamente de Moçambique, África. Que alegria ter vocês aqui, gente. Glória a Deus. Se tem fome, tem pão, meus irmãos. Se tem sede, tem água. Água farta, pão farto. Então eu não tenho dúvida que o Espírito Santo ele vai honrar você. Se você ficar aqui até o fim, eu tenho certeza que você vai ser edificado, não por uma palavra minha, mas pela palavra do Senhor. Amém? Como eu disse, eu estou aqui de carro ainda. Daqui a pouquinho a gente está parando o carro, tá? Coisa de uns 3, 5 minutinhos no máximo. Você achou uma vaguinha aí, amor? Tá cheio? E aí a gente vai trazer essa palavra de vida para nós. Bom, eu falei com vocês na sexta-feira, vocês que estão aqui comigo há um tempinho já, que nós vamos falar sobre os 3 ofícios de Cristo. Vou baixar mais aqui. Então a gente vai estar tratando sobre os 3 ofícios de Cristo. E aí, assim, vai ser muito poderoso, porque se você entender os ofícios de Cristo e mais ainda crer que os ofícios de Cristo estão disponíveis para nós hoje, para você realizar no seu dia a dia, não dentro de uma igreja, mas no seu trabalho, na rua, na praia. Jesus andou muito na praia, operando os seus ofícios, né? Na escola, na praça, onde você estiver. Se você entender sobre o seu chamado, a sua responsabilidade como cristão para realizar esses ofícios e saber que são ofícios que estão disponíveis para a sua vida hoje, você vai para um outro nível. Acredite, você vai para outro nível. Só um minutinho, gente. Aqui, amor, deve ter alguma vaga aqui. Tá bem cheio aqui. Hã? André. É, que André? Não, trabalho com a gente. Ah, tá. Sobe aqui, ó. Pera aí, gente. Aqui pra cima, Pretinho. Tá cheio aqui hoje, meu Deus, logo hoje. Pera aí, pessoal, nós vamos achar uma vaga aqui. Eita, ali parece que tem uma aqui, boa. Na sombrinha. Top. Aí, ó, pronto, parei na sombra aqui. Entendeu? E o problema é que desligou o ar-condicionado. Ainda bem que esperou na sombra. Pera aí, gente, só. Ô, minha linda, fofa. Tchau, tchau. Bom, então vamos lá. Bom dia, Dan. Eita, tomara que essa conexão fique boa aqui, né? Bom dia, Esther. Bom dia, Dani. Que alegria ter vocês aqui também. E que esse tempo seja de fato um tempo precioso para nós. Amém? Estão me ouvindo bem aí? Dá um amém aí se tá chegando o som legal para vocês aí, se tá tudo certo. Tirar esse cinto aqui agora para a gente começar. Amém? Então vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Por favor, dê um amém aí, para que eu saiba que tá tudo certo, para a gente iniciar essa poderosa reflexão e que com certeza vai destravar, tá, gente? Vai destravar. Melhor do que uma palavra lida é uma palavra revelada. Melhor do que uma palavra revelada é uma palavra praticada, vivida, manifestada, executada, tá, querido? Então não fique só no campo da informação. Deixa que a informação vá para o campo do conhecimento, que vá um pouco além para o campo da revelação. Então, a proposta de Deus é fazer entrar. E depois que entra, é fazer sair. Então, tudo que vai lá para o nosso espírito, que é o lugar mais íntimo do nosso ser, tem um propósito. Todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente aprende, tem um propósito. O propósito é você se revelar, é você trazer essas verdades que estão dentro de você para fora, manifestar essas verdades. Então Deus tem muitas verdades que Ele traz para a gente
para que você viva esse novo de Deus, para que você viva a vida de reino, né? Que é a chamada de cada um de nós, salvos para reinar. Então eu e você, nós somos reis nessa terra, tá? Para estar numa posição de governo sobre qualquer situação adversa que houver nesse mundo real, nesse mundo físico. Nós somos seres espirituais no mundo real. E por isso que nós temos um corpo, para manifestar o que a gente recebe no Espírito. Então vamos lá, Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Essa é a verdade do Evangelho. Ele assumiu a forma de homem e veio para o nosso meio. Ele veio viver dentro de nós depois, mas antes disso ele viveu como homem nessa terra. Tá? Em João capítulo 1, versículo 1, que fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus aos 30 anos, preste atenção, aos 30 anos ele recebe o Espírito Santo, ele batiza nas águas para começar então o seu ministério. E quando ele inicia o ministério, ele trabalhou com 3 ofícios aqui na terra. Foram 3 ofícios de Jesus aqui na terra. Ele exerceu esses 3 ofícios. Aí você pode dizer assim, mas pastor, isso para mim vai ser apenas um conhecimento, uma história. Olá, pastor Josiel, que alegria vê-lo aqui, rapaz, quanto tempo. Começamos agora aqui. Então, às vezes você pensa que quando você aprende sobre o que Jesus foi, você simplesmente traz isso para conhecimento, para informação. Não, querido, você traz isso para inspiração, para saber até onde você pode ir. Então, porque esse mesmo Jesus que operou milagres aqui na terra, que exerceu 3 ofícios, que a gente vai falar desses 3 ofícios aqui na terra, é o Jesus que disse assim, que se nós cremos, está lá em João 14, 12, que se nós cremos, nós faremos as obras que ele fez e podemos fazer obras ainda maiores do que as obras que ele fez. Então eu e você temos o poder de fazer obras maiores do que as obras que o próprio Jesus fez. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, ele já diz para você e para mim que assim como ele é, nós somos neste mundo. Então, quando eu aprendo sobre como Jesus foi, como ele é, isso não é apenas para ter como informação, mas para ter como inspiração de que eu também posso ser como Jesus nessa terra. E essa é a missão da igreja, ser embaixador de Cristo. Ser alguém que é o próprio Cristo. Os embaixadores do Brasil aqui em Portugal é o próprio Brasil em Portugal. Então, quando eu sou embaixador de Cristo, eu sou o próprio Cristo aqui na terra. Por isso que Jesus também vai dizer a Pedro que tu és pedra, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus estava dizendo assim, olha, eu sou a grande rocha, mas você é a brita. E o que há em mim, há em você. Se a gente levar uma brita, uma única brita para o laboratório, nós vamos encontrar as mesmas substâncias de uma grande rocha. As mesmas substâncias. Então, as substâncias que há em Jesus, que havia em Jesus, há em nós. Por quê? Por quê, pastor? Simples. Porque Jesus, ele operava tudo pelo poder do Espírito Santo que habitava nele como homem. Então, eu e você somos a mesma habitação. Então, o Espírito que habitou em Jesus e usava Jesus para operar milagres é o mesmo Espírito que habitou, ou melhor, que habita em nós, para realizar os mesmos milagres. Então, vamos lá. Quais foram os ofícios de Jesus nessa terra? 3 deles nós vamos falar aqui. 3 deles. Ô, Luciene, que alegria tê-la aqui. Então, vamos lá. 3 ofícios Jesus realizou nessa terra. Qual foi o primeiro ofício que ele realizou? O ofício sacerdotal. Quando eu estou dizendo o primeiro, não está em ordem aqui cronológica, tá, gente? Então, o primeiro ofício de Jesus nessa terra foi o ofício sacerdotal. Que a gente vai tratar, tá? Não é o primeiro que ele começou, não. É o sacerdotal. O que é um sacerdote, gente? Sacerdote é um intercessor. Sacerdote é alguém que fala do homem do homem para Deus. Sobre o homem para Deus. Então o sacerdote é aquele que intercede a favor do outro, tá?
Então Jesus, ele era esse intercessor. Jesus, ele orava a favor dos discípulos, ele orava a favor das cidades, ele orava a favor até de nós mesmos, que a gente nem havia nascido, mas ele já orava por nós. Ele foi o sacerdote. Na verdade, ele foi mais que um sacerdote, ele foi o sumo sacerdote, ao ponto de ir à cruz. A ida à cruz foi a maior intercessão de Jesus, foi o ápice do exercício sacerdotal. Tá? Então, nós hoje exercemos esse ofício? Exercemos. Nós exercemos. Como que a gente exerce esse ofício? Quando você intercede por alguém. E como é necessário hoje esse ofício? Tá? Então, é importante que você, na sua oração... Deixa eu abrir a porta do carro aqui. Está muito quente aqui. Na sua oração, seja um intercessor. Lembre da sua casa, lembre da sua família, lembre da sua cidade, do seu bairro, das crianças, né? Nesse tempo que o Brasil está vivendo. Lembre dos pastores, das igrejas. Então é importante você ser um sacerdote. E ser esse sacerdote é ser esse intercessor. Então, no seu tempo de oração, que eu creio que você tira todos os dias, seja sacerdote. Seja alguém que intercede pelas pessoas. Não busque apenas os seus interesses, as suas necessidades. Não apresente a Deus apenas as suas demandas. Mas seja alguém que apresenta ao Senhor as demandas do próximo. As demandas do seu vizinho, as demandas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, das autoridades constituídas, dos pastores, né? Do Brasil, do mundo, das nações, enfim, tem tanto motivo para a gente interceder. Jesus, ele é essa inspiração para nós. Como intercessor, como sacerdote, ele nos chama também a ser sacerdote, a fazer as obras que ele fez. Por isso que eu estou aqui falando dessas obras, desses ofícios de Jesus. E o primeiro é o sacerdotal, que nós fazemos, mas nós podemos fazer muito mais. E o outro ofício de Jesus, que ele realizou nessa terra, é o ofício profético. A gente, quando fala da palavra profético, profeta, a gente está sempre lembrando de quê? Nós estamos lembrando daquilo que a gente aprendeu, a gente cresceu na igreja vendo alguém fazer, que é liberar palavras proféticas. A gente liga isso muito com a revelação. A gente está sempre chamando um profeta de um revelador, alguém que traz revelação a respeito de alguém. É aquele que sobe na plataforma da igreja e fala, ó, eis que te digo, ou o Senhor me mostrou isso, levanta você, sabe você, Deus está falando sobre isso, com a sua vida, sobre a sua vida, enfim. A gente sempre relacionou o dom da profecia de um profeta com a revelação, com o saber o que está acontecendo com aquela pessoa. É também. O profeta, normalmente, ele fala com as pessoas sobre Deus. Então, veja, o sacerdote, ele fala com Deus sobre as pessoas. O profeta, ele fala com as pessoas sobre Deus. E não necessariamente um profeta é aquele que traz alguma revelação de um futuro, de um passado, de um presente. Não, o profeta é aquele que fala sobre Deus. Então, quando eu estou falando do exercício profético de Jesus, eu estou falando do pregar o evangelho. Você que é um pregador do evangelho, uma pregadora do evangelho, você exerce o dom profético. O dom profético é de proferir, é de falar, é de profetizar, mas também é o dom de evangelizar. Quando você está falando de Deus para as pessoas, você está exercendo o dom profético. E Jesus, ele exerceu esse dom profético que inclui nele o evangelismo, o ganhar vidas, o sermão da montanha. Então, todas as vezes que Jesus ele falava sobre o reino dos céus, através das próprias parábolas para os discípulos, enfim, ele estava exercendo esse dom de proferir, esse dom de falar, de profetizar. Esse era o dom profético. E esse dom a igreja também executa. A gente faz isso, menos ou mais, mas a gente faz. Até rimou, né? Pessoal, a Thaís chegou aqui também, a Martinha, o Ike Torres, que alegria tê-los aqui, tá, gente? Talvez você veja pela primeira vez, segunda, não sei. A gente tem essa live aqui toda segunda, quarta e sexta. Não é aqui no carro, hoje aconteceu no carro, que eu estava na viagem, acabei de chegar agora.
E ainda estou aqui no carro, nem entrei para minha casa, mas para honrar esse compromisso com vocês. Então toda segunda, quarta e sexta, 7h30 do Brasil e 11h30 aqui de Portugal, a gente inicia esse café, essa ministração, essa reflexão com os irmãos aqui, que está sempre ligadinho com a gente. Bom, eu quero te pedir, nesse momento, a gente sempre faz isso, de dar uma compartilhada aí. Então clica aí no seu aviãozinho. Eu vou clicar no meu, mas você pode fazer isso aí também, onde você está. Isso não custa nada, gente. E a gente pode alcançar muita gente através desse cliquezinho aí. Então clica no aviãozinho, marca aí, sei lá, 10, 15, 20 pessoas. Eu já marquei umas 15 aqui, ó. E dá o enviar. Não precisa escolher quem não, gente. Tá te seguindo aí é porque acredita que o que você fala, o que você posta é de suma importância. Então faz isso. Compartilha aí, ó. Ih, já deram mais de 25 aqui. Enviar, pronto. Enviei. Então não custa nada você fazer isso. Que alegria ver a Thaís aqui também. Também a Thaís Gomes, 2 Thaís aqui hoje, Thaís Oliveira, Thaís Gomes e o Demilson com a gente também. Que alegria ter vocês aqui. Então a gente está falando dos ofícios de Jesus nessa terra, que para nós não é apenas um conhecimento, não é apenas uma informação, mas é uma inspiração para a gente fazer igual. Jesus é a nossa referência maior. E acredite, mas é Jesus. Tudo que Jesus fez você também pode fazer. Tá? Obras maiores. Olá, Cida, que alegria tê-la aqui também. Então, gente, todas as obras que Jesus fez nessa terra, nós também podemos fazer. Amém? Se você concorda, dá um concorda aí, dá um amém. Se você não concorda, fala, que a gente vai apertar um pouquinho mais aqui na palavra para provar para você. Olá, Edu, que alegria tê-la aqui. O culto foi poderoso ontem, hein? Assisti. Glória a Deus. Então, gente, nós temos... É isso que a igreja precisa entender. Nós temos o poder de fazer as mesmas obras que Jesus fez nessa terra. Pelo amor que você tem em Deus, passe a acreditar nessa verdade. Porque muda tudo. Valerinha, que alegria te ver aqui. Você já tinha entrado, né? Que bom te ver aqui. Então, veja só. Marcela, que bom te ver aqui também. Que alegria tê-la aqui com a gente. Gente, preste atenção nisso aqui. Se você receber isso no seu espírito como revelação, você vai para um outro nível. Que não tem nem como mensurar o nível que você vai. Quando você entende que você tem o que Cristo tem. Então você pode o que Cristo pôde. Por quê, gente? Porque o Espírito que habitava em Jesus habita em nós, habita em você. João teve essa revelação. Por isso que ele falou assim, assim como ele é, nós somos. E aí muita gente pode pensar assim, mas nós somos num corpo glorificado, um dia. João está falando do futuro, que a gente vai subir, vai ser como ele. Não. Tanto é que João faz questão de dizer, assim como ele é, nós somos neste mundo. Nesse mundo real, nesse mundo físico. Assim como ele é, eu e você, nós somos. João, primeira carta de João, no capítulo de número... Olá, tranquilo? No capítulo de número 4, versículo de número 17, diz que assim como ele é, nós somos neste mundo. Amém? E Jesus também diz em João 14:12, preste atenção nessa palavra, acredite nessa verdade. João 14:12, ele diz assim, que aquele que crê farão as obras que ele faz, e ainda fará obras maiores do que as obras que ele fez. Olha só isso aqui, gente. Olha isso aqui. Então a igreja fracassou e muito. Mas por quê? Porque não acredita na verdade do poder. Ela consegue acreditar na verdade do poder do que Cristo fez, mas não consegue acreditar na verdade do poder que ele pode fazer, que nós como salvos podemos fazer. Nós somos gerados na nova aliança, nós somos gerados no tempo do Espírito dentro. Veja, querido, preste atenção, Jó, na velha aliança, no seu limite humano, que o homem era limitado sim na velha aliança, Jó, ele disse assim, eu sei que tudo podes. Então essa era a expressão correta de um homem no tempo da velha aliança. Isso é no tempo de antes da cruz. Eu sei que tudo podes. Mas Paulo,
Na nova aliança, ele já tinha uma outra revelação. Ele disse assim: eu posso todas as coisas. Olha a diferença. Então veja, o Deus que tudo pode veio para dentro do homem para que o homem diga: eu posso. Deu para entender, gente? Deu para entender? Pegou? Então o Deus da velha aliança, o Deus de antes do tempo do Espírito, o Deus de antes da cruz, antes da graça, era o Deus que ele podia. E quem fazia era ele. Só que o Deus da nova aliança continua sendo o Deus que tudo pode, porém passou a habitar em nós para que nós façamos. Lembra daquela passagem de Marcos 9, que aquele homem levou o filho endemoniado e os discípulos não puderam curar? Quem lembra? Quem lembra? E os discípulos não puderam realizar aquele milagre. E aí o que Jesus fala para os discípulos? A primeira coisa que saiu da boca de Jesus foi o que? Vocês lembram? Quem lembra? Eu vou te falar o que foi. Jesus falou assim para eles: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? O que você entende disso? Por que Jesus usou exatamente essas palavras? Ó geração, falou com os discípulos: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? O que Jesus estava querendo dizer ali? Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu estou treinando vocês para que vocês façam o que eu estou fazendo, de modo que eu não seja mais necessário. E vocês então agora vão continuar fazendo tudo aquilo que eu faço. Eu estou treinando vocês para fazer o que eu faço. Até quando eu vou ter que estar com vocês? É a mesma coisa você que lá no seu trabalho treina alguém que chegou novo no trabalho para fazer alguma coisa. E quanto mais ela demora a fazer como você faz, você pode usar o mesmo termo com ela. Você pode dizer assim: poxa, mas até quando eu vou ter que estar com você te ensinando a fazer o que eu faço? Não aprendeu ainda? Então olha só, é um código. Esse é um código que a gente precisa estar ligado. Jesus estava dizendo para eles exatamente isso: até quando eu tenho que estar com vocês, ensinando vocês a fazer o que eu faço? Então, Jesus foi muito sábio, o céu é muito sábio. A estratégia foi tremenda. Infelizmente, a igreja não captou a mensagem. A igreja não entendeu. A gente vive uma igreja hoje muito limitada, muito sem poder, muito impotente, porque não entendeu a missão. Não entendeu quem somos. Tem uma crise de identidade na igreja. Por isso que a igreja, infelizmente, está vivendo um tempo de fracasso. Porque não entendeu a obra da cruz, não entendeu a missão, o propósito, não entendeu por que o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Por que, gente? Por que o Espírito Santo habita dentro de você? Para fazer de você mais um Cristo nessa terra. Bom, eu falei de dois ofícios, tá? Eu falei do ofício sacerdotal e do ofício, que é o ofício profético, que também é evangelístico, tá? Então eu falei desses dois ofícios. Tem um terceiro ofício. Esse terceiro ofício dá, na linguagem popular, pano para manga. Tem muita coisa para tratar sobre esse ofício. Mas eu já estou construindo algumas coisas aqui para você entender esse terceiro ofício, que é o ofício do fracasso. É onde a igreja fracassou. Se a gente analisar bem o ofício sacerdotal, a igreja cumpre. Não o quanto poderia cumprir, mas cumpre. O ofício profético, que é pregar a palavra, a igreja cumpre. Mas esse terceiro ofício, querido, esse terceiro ofício que eu vou falar qual que é um ofício que a igreja fracassou, que a igreja não entendeu. Não entendeu. Então, olha só, eu vou fazer aqui eu vou conjecturar aqui, eu vou ilustrar aqui para você entender. Isso não aconteceu, tá? Que eu vou falar aqui não aconteceu, mas facilita o seu entendimento. Jesus, ele veio a essa terra, ficou o tempo que ficou, a gente sabe, morreu na cruz, ressuscitou e voltou para o céu. Quando ele chega no céu, imagine, põe a sua mente só para imaginar, os anjos recebendo Jesus de volta. E ó, aplaudindo, aquela festa, aquele barulho, trombetas. Imagina a festa, gente.
Se o pai do filho pródigo fez aquela festa e um filho que foi fazer o que não presta, imagine Jesus que veio a essa terra fazer o que presta. Imagine como que foi a festa, como que foi a recepção de Jesus no céu. Pense na festa das festas. Os anjos conclamando, cantando, gritando, tocando trombetas, aquele coral tudo organizado. E aquela festa, o Pai alegre, o Espírito Santo alegre. Pensa o céu em festa. Quando Jesus chega ressuscitado. Depois que ele morre, ressuscita e sobe aos céus. E aí ele se assenta no seu trono novamente, se torna Deus novamente. Tudo aquilo que você puder imaginar de melhor, você tem liberdade para isso. E aí depois, tenta entender dentro dessa mesma cena, de Jesus no céu de novo, comemorando todo o trabalho que foi feito na terra, tudo que foi realizado na terra. E aí ele olha para o Pai, ele olha para o Espírito Santo e começa a ver um momento de tristeza. Não foi assim, mas é só para você entender. E aí ele olha o Pai cabisbaixo. O Pai, na hora, no meio da festa, ele abaixa a cabeça e parece que aconteceu um luto ali. Aí ele olha para o Espírito Santo, um luto. E os dois ficaram tristes. Tenta entender a cena. Isso não aconteceu, só para você entender o que eu quero trazer aqui. E aí na hora que ele vê o Pai triste, o Espírito Santo triste, ele chega para o Pai e para o Filho e fala assim... o Pai para o Espírito e fala assim, mas por que vocês estão tristes? A gente estava em festa aqui agora, olha o que eu fiz lá na terra, olha a obra que foi feita e tal. E aí o Pai fala assim, tudo bem, eu estou muito feliz pela obra que foi feita. Você curou muitos enfermos. Olha lá Lázaro ressuscitado, foi você quem ressuscitou. Olha lá aquele paralítico andando, olha lá aquele cego vendo, olha aquele surdo ouvindo, olha os milagres, olha tudo que você fez. Olha as pessoas que você ressuscitou, olha os discípulos trabalhando, olha a obra acontecendo. E Deus começa a mostrar tudo que Jesus fez, todos os milagres, todas as curas, todas as ressurreições. Olha aquele endemoniado de Gadareno que você expulsou aqueles demônios. Olha aqueles discípulos agora pregando o evangelho. Aí Deus mostra tudo aquilo que Jesus fez na terra. E aí Deus fala assim, pois é, você fez isso tudo naquela terra, porque a terra estava precisando, as pessoas estavam sofrendo naquela terra. E aí você operou muitos milagres, você fez muitas proezas, você teve muita compaixão, você socorreu muita gente. Só que você voltou para o céu. Você não está mais lá. E a terra continua, o sofrimento continua, pessoas continuam morrendo, pessoas continuam doentes, pessoas continuam endemoniadas. E agora? Você não está mais lá para fazer. Você voltou para o céu. E como que eles vão ficar agora? E aí o Espírito Santo se levanta. O Espírito Santo fala assim, Pai, o Senhor teve o tempo do Senhor na terra, que foi desde Adão até Jesus, até o Filho. Jesus teve o tempo dele na terra, que foram esses 33 anos que ele viveu lá. Mas eu não fui lá ainda. Então faz o seguinte, deixa eu ir lá. E assim como eu habitei em Jesus para operar esses milagres, deixa eu habitar dentro de todo aquele que crê em Jesus, que receber Jesus, e eu vou continuar operando os mesmos milagres na vida deles. Então é como se fosse Jesus novamente na terra, porém através de todo ser humano que crê agora. Faz sentido? Ainda que não foi dessa forma que aconteceu no céu, foi exatamente isso que aconteceu. O mesmo Espírito que habitou em Jesus e fez essas proezas, agora habita em todo aquele que crê. Por isso que em Atos 2, quando aqueles homens se arrependeram, Pedro diz para eles, olha, arrependei-vos, porque arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele fala, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos o nosso Senhor chamar. Chamar para quê? Para uma missão. Então, todo crente, querido, ele recebe o Espírito Santo para ser tanto quanto foi Jesus nessa terra. Ser como Jesus nessa terra. Por isso que lá em Marcos, quem está entendendo, dá um amém aí.
Por isso que lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ele diz assim: portanto agora ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E olha agora, e estes sinais hão de seguir aos que crerem. Estes sinais hão de seguir aos que crerem. Aí olha lá, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, comerão coisas mortíferas e não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então todo crente, não é todo pastor não, não é todo bispo, todo apóstolo, não, é todo crente. Recebe o dom do Espírito Santo. Recebe o que Jesus recebeu quando estava sendo batizado por João Batista. Nós recebemos o próprio Espírito que operou através de Jesus homem. Esse mesmo Espírito habita em nós para operar em Demilson homem, em Luciene homem, homem ser humano, em Florentino homem, Tony homem, em Renata homem, em José Carlos homem. O mesmo Espírito que habitou em Cristo habita em nós, para que eu e você possamos operar os mesmos milagres que Jesus operou. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas eu não tenho essa condição de fazer isso, eu falho tanto, eu erro tanto. Aí Satanás começa com os negócios, né? Eu sou pecador, eu falho. Quem falou que é no seu poder? Quem falou que o que você faz é para beneficiar você? Uma pessoa que está enferma, ela não tem culpa se você está pecando, ela quer ser curada. Então, presta atenção, quando você opera esses sinais, quando você opera milagres, curas, primeiro, não é a favor de você, é a favor de alguém que não tem nada a ver com os seus comportamentos. Que é claro que não te faz bem o pecado. Mas o primeiro ponto é esse, não tem nada a ver com você, é a pessoa que está precisando. Esse é o primeiro ponto para você observar. Segundo, quando você opera esses sinais, é no nome de quem? É no nome de Jesus. Se é no nome de Jesus, não tem nada a ver com você. Você apenas está usando o poder do nome de Jesus, na autoridade que ele te deu. A autoridade é sua e o nome é dele, o poder é dele. Olha lá, Fatinha, que alegria tê-la aqui. Então veja, tudo que o Senhor nos chamou para fazer, você tem que tirar todo espírito de condenação, porque se você ficar ouvindo o espírito de condenação, você não faz. Você acha que você não jejua o suficiente, que você não ora o suficiente, que você não é santo o suficiente. Então eu falei na sexta-feira, vou repetir. A procuração que nos foi dada é para usar o nome de quem pode. Entende? Não é para usar o nosso próprio nome, é para usar o nome de quem pode. Então, a partir do momento que eu uso o nome de quem pode, eu posso. Tá dando para entender? Imagina que você vai num shopping comprar R$500 em roupas. Só que o seu nome não pode, porque seu nome está sujo, você não tem um cartão de crédito bacana, você não tem um cheque, você não tem nenhuma condição de comprar e nem o dinheiro. Só que alguém te empresta um cartão que pode e te dá a senha. Então você vai lá e compra os R$500 no nome de quem pode. Então, preste atenção nisso aqui. Pelo nome de quem pode, você passa a poder. Por que a igreja está fraca? Porque não entendeu isso. Isso é o beabá do crente, mas não entendeu. Então, Jesus, ele deu o nome dele exatamente porque no nome dele pode. Talvez no seu não pode, no meu não pode, porque a gente está sempre em dívida com Deus. Por mais que você é santo, por mais que você obedece, você é falho. Então, Satanás, ele pega exatamente as suas falhas para entrar com a condenação, com a culpa, para dizer que você não vai conseguir. E é isso que ele quer. Ele quer dizer para você que você não vai conseguir expulsar esse demônio, porque assim ele continua se apropriando daquele corpo.
ele quer dizer para você que você não vai conseguir curar aquele enfermo, porque assim ele continuou colocando essa enfermidade naquele corpo. Mas você não está aqui para ouvir a palavra de Satanás. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? É que você pode. Por que que você pode? Porque você usa o nome que pode. Então por que que eu e você como igreja podemos operar os sinais? Por que que eu e você como igreja podemos operar maravilhas? Por que que eu e você como igreja podemos expulsar demônios? Ah, porque somos santos. Ah, porque nós obedecemos. Ah, porque jejuamos. Nada, nada, nada disso. Nós podemos porque nós usamos o nome de quem pode. Foi dada a nós uma procuração de poder. Então a autoridade ela é minha. Que a autoridade é a minha ousadia, saber quem eu sou. Mas o poder é do nome dele. E na pessoa do Espírito Santo quem me habita. Então eu uso esse poder para fazer. Então aquilo que Jesus fez, eu e você podemos fazer. Por quê? Porque é no nome dele. Se ele pode, eu posso. Imagine uma cena, estou desenhando aqui para você entender, porque a igreja fracassou nessa área. Imagine o seguinte, você vai numa loja com um amigo, ou com uma amiga, e ela vai e faz uma compra de, vamos de novo, R$500, tá? Aí ela vai, passa o cartão, e a menina da loja fala assim, olha que legal o seu cartão, ele é ilimitado. Aí a sua amiga fala, se o meu cartão é ilimitado, eu posso comprar o quanto eu quiser comprar, porque não tem limite no meu cartão. Olha a frase que eu usei, eu posso comprar o tanto que eu quiser, porque não tem limite no meu cartão. Ótimo. Pronto, aí essa amiga saiu contigo, você fez a compra, você estava andando com ela. Aí depois, no outro dia, você chega para ela e fala assim, por favor, você me empresta o seu cartão, porque eu preciso fazer uma compra, e ela te empresta o cartão. Aí como que você vai para a loja? Você vai desanimado, você vai cabisbaixo, você vai preocupado, você vai incrédula, ou você vai crente de crer que você pode comprar, porque você já sabe que o cartão dela é um cartão ilimitado. Me fala aí. Eu já sei da resposta. Ah, mas o seu cartão... Vamos imaginar que o seu nome é sujo, que você não tem cartão, que você estourou o limite, que você não tem nenhuma condição para comprar no seu nome, mas você tem o cartão da sua amiga que você já sabe que é ilimitado, você ainda tem a senha dele. Você vai ou não vai com fé para comprar? Vai ou não vai, gente? Claro que vai com fé. Responde aí, ou alguém vai com dúvida. Você vai com fé, não vai? Você vai com fé. Por quê? Porque você já sabe que aquele cartão é ilimitado, aquele cartão tem poder de compra. Mas não importa o seu cartão, importa o que o dela pode comprar. Aí você vai com fé, você vai cheio de confiança e faz a compra, certo? Mas por que você conseguiu comprar? Porque você usou o nome de quem? O nome da sua amiga, certo? E o dela pode. Oh, meu Deus! Por que é tão difícil a igreja entender isso? Por que é difícil a igreja entender o mundo espiritual? O plano de Deus, a missão da igreja. Jesus fez a mesma coisa. Ele colocou um cartão ilimitado na nossa mão. Ele colocou um poder ilimitado na nossa mão. Ele disse, olha, faça no meu nome. Por que a igreja não faz, gente? Por que não faz? Fala, olha, pode fazer no meu nome, eu estou te dando essa garantia, que eu tenho esse poder para você fazer. Faça, usa o meu nome. Por que a igreja se tornou raquítica na fé, nesse entendimento? E toda vez que vai pedir alguma coisa, pede para Deus fazer, quando na verdade é usar o nome e a gente fazer. Vamos de novo em Marcos 16, vamos? O que está lá em Marcos 16? Versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. Ô Wagner, que alegria te ver aqui, estava sumido. Então vamos lá. E aquele que não crê será condenado. Estou no carro hoje, pessoal que chegou depois aí, porque eu tinha ido lá em Faro. Cheguei atrasado aqui e peguei aqui mesmo dentro do carro. Para
não ficar em falta com os irmãos. Então veja, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será condenado. Aí no versículo 17, Jesus fala assim: ô Juarez, que alegria te ver, meu amigo. A minha esposa também entrou aí, glória a Deus. Gente, como que a igreja tem dificuldade em entender isso? O poder do nome de Jesus. Queridos, se você não leu, lê o livro O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. O nome de Jesus. Mas é o que eu estou falando aqui. Foi dado a nós uma procuração do nome. Então não é com você, não é nada sobre você, é sobre o nome. E esse nome tem poder para fazer. Então quando você está vendo uma situação qualquer que precisa de um milagre, ore, impõe a mão, declare, determine, ordene no nome de Jesus. Então no versículo 17 de Mateus 16, perdão, de Marcos 16, Jesus, depois que fala e de prega o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, ele diz assim: estes sinais vão te seguir aos que crerem. Não é seguir pastor, reverendo, apóstolo, é seguir a todo crente. Estes sinais vão te seguir aos que crerem. 2 pontos. Como que Jesus começa agora? Confere na sua Bíblia depois. Marcos 16, eu estou no 17. Ele fala assim: em meu nome. Então não é no seu, querido. Você não tem por que ser incrédulo. Você não tem por que basear a sua fé em você. Não é você. Não é no seu nome. Não é no seu poder. Não é na meritocracia do seu nome, das suas ações, de nome limpo, nome sujo. Não, querida, é no nome dele. E o nome sujo compra com o nome limpo. O nome sujo saca com o nome limpo. O nome sujo dá cheque com o nome limpo. Procuração é exatamente isso. A procuração não envolve... Nós temos um advogado aqui entre nós, né, o doutor Juarez. Então presta atenção. Se o meu nome é sujo, mas quem me deu a procuração está com o nome limpo, eu consigo executar. Eu consigo comprar, eu consigo sacar, eu consigo fazer créditos. Eu estou aberto ao crédito se a pessoa que me deu a procuração está com o nome limpo. Jesus já sabia sobre procuração e ele deixou a procuração para nós. E a gente fica, eu não estou preparado. Ah, pastor, vem aqui. Pelo amor de Deus. Aí o pastor vai e faz exatamente isso. Ele põe a mão e fala assim: em nome de Jesus, sai. Demônio sai. Demônio sai. Aí você fica, saiu. É o pastor. Não é o pastor. É o nome. É o nome. Quem não é contra nós, Jesus disse que é por nós. Então não é questão da nossa meritocracia, da nossa consagração. Querido, isso tudo é muito bom para alinhar o seu coração com o coração de Deus e com as revelações da nova aliança. Mas não é sobre isso que a gente está falando. O poder que em nós opera, usando o nome de Jesus, já era. Tem que acontecer. Então passe a usar essa palavra, e aí você vai começar a exercer o terceiro ministério de Jesus nessa terra, que é o terceiro ofício que, infelizmente, a igreja não usa. Não usa, é aí que a igreja fracassou. Ela não usa. Você que não assistiu desde o início, eu falei do ofício sacerdotal, que Jesus exercitou nessa terra. Eu falei do ofício profético que ele exercitou nessa terra, e eu explico quais são eles. E agora eu vou entrar nesse terceiro para a gente encerrar aqui, mas eu devo continuar isso na próxima live, porque tem muita coisa para falar ainda sobre esse ofício. É o ofício real. Então Jesus, ele era rei, sacerdote e profeta. Então, sacerdote, ofício sacerdotal e ofício profético, a igreja faz mais ou menos, mas faz. O ofício real, só Deus. Nem 3% da igreja faz isso. O que é isso, pastor? É você entender que você é rei. Você é rainha. Você é autoridade, você é governo. Nós estamos num reino que governa sobre
o governo humano. Nós estamos acima dos poderes do mundo, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Nosso poder é maior. Nós somos o poder da igreja. Nós somos o poder maior. Nós somos governo. Por isso que Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 17, que aqueles que recebem a abundância da graça, olha isso aqui, a abundância da graça e o dom da justiça, que é o donativo, presente de sermos justos, não é a nossa própria justiça, mas a justiça dele, olha só o que o texto diz agora, reinarão em vida. Então nós fomos chamados para reinar em vida. Não é reinar milênio, também reinar milênio. Mas nós fomos chamados para reinar em vida, querido. Governar. Somos reis. Quando a Bíblia fala de reis que Jesus é rei dos reis, o que você entende? Jesus é rei de quem? Quem são esses reis? Responde aí. Ele é rei dos reis. Quem são os reis que Jesus é rei? Será que ele é rei dos reis dos países monárquicos? Será? Será que ele é rei dos presidentes, rei do Lula? Rei dos presidentes da república do mundo que são considerados governos, reis? Conexão direta com a importância de termos bancada na política. Verdade. Verdade. Então, olha só, nós somos o quê? Esse Jesus que a Bíblia diz que ele é rei dos reis, né? Ele é rei, tudo bem, a gente já sabe que ele é rei, mas quem são esses reis? Quem são, gente? Quem são esses reis? São os presidentes das nações? São os governos maiores, os ministros das nações? Não, querido, não. Ele é rei de quem o constitui como rei. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós chamamos ele para ser o nosso rei. E a Bíblia diz para você e para mim que nós somos reis também. Ele é rei dos reis. Então, nós, salvos em Cristo, nós fomos chamados para reinar, fazer parte de um reino. E quem faz parte de um reino e foi chamado para reinar é o quê? É rei. Como que isso soa quando eu digo que você é rei? Isso soa como um escândalo. Olha para você ver. Olha como está a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso aprendizado. É isso, Wagner. Nós somos os reis. Tanto é que Pedro vai dizer, na sua primeira carta 2,9, que nós somos sacerdócio real. Nós somos reis. Nós somos governo, nós somos autoridade. E é aí que a igreja fracassou. A igreja não entendeu a missão. A igreja não, infelizmente, eu não estou falando isso aqui para criticar a igreja, não é nada disso. É para despertar quem está vendo aqui. Que nós não podemos, sabe, viver como cauda, sendo que nós somos cabeças. O Espírito que habitou em Jesus como rei é o mesmo Espírito que habita em nós e nos faz reis. E nós somos reis pela abundância da graça. Nós não somos reis porque somos merecedores de nada. Nós somos reis porque nós fomos constituídos reis. E nós somos reis porque nós usamos, preste atenção nisso aqui. Deixe o Espírito Santo ministrar seu coração. Nós somos reis porque nós usamos o nome do rei. Então é fácil você crer que Jesus é rei? É ou não é? Claro que é, né? Então por que você não se vê como rei se você usa o nome dele? Quando eu uso o nome de alguém, eu passo a ser esse alguém. Eu sou embaixador desse nome. Então nós somos reis. Por isso que Jesus exercitou o ofício real e ele quer que eu e você também exercitemos o ofício real. Por isso que ele fala, se vocês crerem, vocês vão fazer as obras que eu faço. E vocês vão conseguir fazer obras maiores ainda. Por quê? Governo. E um rei, ele tem autoridade. Autoridade sobre os seus súditos. E um rei, ele tem
autoridade e governo sobre situações adversas. E ele pode mexer nas áreas adversas da vida de uma sociedade. E essa é a função da igreja. Então, por exemplo, vamos trazer para o lado prático. Pastor, eu quero praticar essa palavra. Você quer praticar essa palavra mesmo? Quer? Que é no nome de Jesus que você vai fazer isso, no nome do rei, por isso você se torna rei. Então, olha só. Quando você vê um enfermo agora, próximo enfermo que você vê, seja na rua andando, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no hospital, onde quer que você vê uma situação de enfermidade, o que você vai fazer? Como que você se comporta agora, então? Você sabe como a maioria da igreja se comporta? Eu vou te dizer como. Antes de eu te explicar como você deve fazer. Vou te explicar como quase 100% da igreja se comporta. É uma pena que eu não tenho aqui espaço para fazer essa cena aqui com uma outra pessoa. Mas vamos lá, e nem tem essa outra pessoa aqui. Mas vamos lá para você entender. Como é que a igreja hoje faz, até pastores, até muitos pastores fazem no exercício do ofício real. Que na verdade não é um exercício. Olá, Carol, que alegria tê-la aqui com a gente. Marcelo também, bem-vindo. Então preste atenção aqui. Como é que a gente faz para exercitar uma cura, ministrar uma cura numa pessoa? A maioria faz assim, gente. Chega para essa pessoa, ela está enferma. Aí abraça ela e começa. Olha isso aqui. Senhor, em nome de Jesus. Olha a oração. Em nome de Jesus, eu te peço, cura essa pessoa. Senhor, toca agora nos rins. Imagina que é uma pedra no rim. Toca nos rins agora. O Senhor é Deus para desfazer essa pedra. E começa a orar. Impõe a mão. Pede a pessoa para impor a mão naquele lugar. Pega óleo, unge. Fala que, Senhor, em nome de Jesus, tira essa dor agora. O Senhor pode. Faz, Senhor. Não é assim? A maioria faz assim. E dependendo do nível de relacionamento, de compaixão, tem até choro. Por quê? Porque é o gemido inexprimível. É tentar até mesmo persuadir Deus. Estou dizendo que a motivação é essa, mas acaba sendo isso. Mesmo se não é intencional, mas às vezes acaba meio que chora por aquela situação de tal forma que agora Deus vai ver. Como Ana chorou, né? Deus vai ver agora, vai me socorrer. E ali ora, pedindo a Deus para fazer. Querido, por favor. Vamos acordar. Presta atenção. Está errado orar assim? Não está errado, mas existe algo melhor que você pode fazer. Quando você está fazendo um tipo de oração pedindo a Deus para fazer, você está exercitando um outro ofício que Jesus teve também nessa terra. É o ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal é o ofício que você fala com Deus sobre a pessoa para Deus fazer. Mas o ofício real não é assim. O ofício real, Deus está mandando você fazer. Você é rei ou você não é rei? Você é governo, autoridade, domínio, poder ou você não é? Sobre a enfermidade, sobre os demônios. Então, como é que eu exercito esse ofício? Como é que você deve fazer, então? Para a gente encerrar essa live aqui, depois, na quarta, a gente continua falando sobre o mesmo tema. Então, presta atenção. O ofício real não é pedindo Deus para fazer. O ofício real é você fazendo. Então, você está vendo uma pessoa que está com problema nos rins, você impõe a mão nela, impõe a mão no local do rim, se você puder, e você vai dizer, pedra, eu estou te ordenando agora, dissolva. Eu estou ordenando a cura agora no nome de Jesus Cristo, e você precisa obedecer, porque você tem que submeter a esse nome, não há nenhum nome acima desse nome. Eu te ordeno agora que você seja dissolvida agora, em um nome de Jesus. Deu uma desconectadazinha aqui, mas nós estamos de volta. Então, é uma ordem, isso é ofício real, e a igreja falhou, poucos fazem assim. Mas nós somos reis, autoridade, para fazer exatamente isso. Nós somos governo sobre as situações. Você vai perceber, na quarta-feira nós vamos aprofundar sobre isso, que Jesus não operou. Eu vou te dar esse desafio até quarta, e quarta você entra aqui e vê se você consegue achar. Nos 4 evangelhos, é o seu desafio.
encontrar nos 4 evangelhos, na vida de Jesus nessa terra, um milagre que Jesus operou orando. Tem um, tá? Mas ele explica por que ele ora. Mas eu vou deixar para quarta-feira. Quarta-feira nós vamos tratar esse assunto. Procura, vê se você encontra um milagre que Jesus operou orando. Não, querido. Os milagres que Jesus operou foi exercitando o ofício real. Foi o governo, foi a autoridade sobre a situação. E é isso que nós podemos fazer. Então você que está pronto para aprender sobre esse ofício real, sobre ser poderoso nos seus ofícios, poderosa nos seus ofícios e funcionar como igreja que opera milagre em todo lugar, não deixe de assistir na quarta-feira, no mesmo horário, 7h30 da manhã, aí do Brasil, 11h30 aqui de Portugal, nós estaremos juntos na quarta-feira. Ok, meu povo? Então vamos encerrar por aqui. Compartilhe esse assunto, compartilhe esse tema. Você que chegou depois, assista essa ministração toda, querido, porque isso destrava uma área da sua vida. A gente precisa todo dia usar esse ofício. Como esse ofício ele é necessário e a gente não usa esse ofício. Então assista tudo para você entender de que a gente está falando, principalmente você que chegou depois. E você que já assistiu, eu te oriento a assistir de novo. Melhor do que ler 4 livros é ler o mesmo livro 4 vezes. Amém, gente? Então até quarta, querendo Deus. Deus é bom.